E aí, pessoal? Tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos. Me chamo Clayton e esse é o Curiosidades Secretas, o canal que adora desvendar os mistérios e as surpresas que a história guarda pra gente. E hoje, meus amigos, o papo é sinistro. Vamos mergulhar no mundo dos desastres naturais e desvendar o top 10 dos maiores desastres naturais da história. Se preparem para encarar tsunamis monstruosos, terremotos avassaladores, vulcões em erupção e muito mais. Mas antes de começarmos essa aventura, já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nadinha. Preparados? Então, bora lá! Nossa primeira parada é na China de 1556. Um ano que ficou marcado na história por um evento devastador. Imaginem um terremoto tão forte que fez a terra tremer como se fosse o fim do mundo. As pessoas mal podiam acreditar no que estava acontecendo. O terremoto de Shanxi é conhecido como o mais mortal da história em número de vítimas. Um verdadeiro pesadelo para a população da época. Gente, esse terremoto atingiu incríveis 8 pontos de magnitude. A força foi tão intensa que até os sismógrafos modernos ficariam impressionados. Cidades inteiras viraram pó. Paisagens foram completamente transformadas e a China jamais esqueceu a fúria da natureza naquele dia. A destruição foi inimaginável. Os livros de história contam que cerca de 830 mil pessoas perderam suas vidas nesse desastre. Foi uma tragédia de proporções épicas. Rios mudaram seu curso, montanhas desabaram, e a geografia da região nunca mais foi a mesma. A natureza mostrou seu poder de forma avassaladora. A reconstrução foi um desafio enorme, mas como sempre, o povo chinês deu um jeito de se reerguer e seguir em frente. A resiliência humana é realmente admirável. Meus amigos, o que não nos mata, nos fortalece. A história do terremoto de Shanxi é um lembrete poderoso da capacidade humana de superar adversidades. Apertem os cintos, porque agora vamos para a Indonésia de 1815, um ano que mudou a história do planeta. O Monte Tambora resolveu dar um show de fogos de artifício, mas um show para ninguém botar defeito. Foi uma explosão tão poderosa que ecoou pelo mundo. Essa erupção foi tão colossal que lançou uma quantidade imensa de cinza na atmosfera, afetando o clima globalmente. O mundo inteiro sentiu o baque, e o resultado, o ano de 1816, ficou conhecido como o Ano Sem Verão. As temperaturas caíram drasticamente. O céu ficou escuro por causa das cinzas vulcânicas. As temperaturas despencaram, as plantações viraram pó e a fome se espalhou pelo mundo. A agricultura foi devastada. Estima-se que a erupção tenha feito 71 mil vítimas diretas, um número assustador. Mas a fome e as doenças que vieram depois podem ter levado muito mais gente, aumentando ainda mais o sofrimento. Um verdadeiro caos global causado por um único vulcão. A erupção do Monte Tambora é um lembrete do poder devastador da natureza. Em 1970, o ciclone de Bhola, um dos mais poderosos da história, resolveu mostrar sua força no que hoje é Bangladesh e parte da Índia. Imaginem ventos implacáveis, com rajadas que chegavam a 240 km/h. Nada resistindo a essa fúria. Casas, plantações, tudo destruído. E para piorar, o ciclone ainda causou uma maré de tempestade, inundando tudo e transformando cidades inteiras em verdadeiros rios. Infelizmente, mais de 300 mil pessoas perderam suas vidas nesse desastre. Em 1923, foi a vez do Japão sentir a fúria da natureza. O grande terremoto de Kanto, com 7,9 de magnitude, atingiu em cheio Tóquio e Yokohama. Imaginem a capital do Japão, uma cidade vibrante e moderna, se transformando em ruínas em questão de minutos. Prédios desabando, pessoas correndo desesperadas, o chão se abrindo, e como se não bastasse, o terremoto ainda causou incêndios que se espalharam pela cidade. O saldo dessa tragédia?
cerca de 140 mil pessoas mortas. Mas o Japão, como sempre resiliente, se reergueu das cinzas e aproveitou para se modernizar e se preparar melhor para futuros desastres. Voltamos no tempo até 1883 para testemunhar um dos eventos mais assustadores da história, a erupção do Krakatoa, na Indonésia. Preparem-se, porque essa explosão foi tão potente que pôde ser ouvida a milhares de quilômetros de distância. Para vocês terem uma ideia, a força da explosão do Krakatoa foi equivalente a milhares de bombas atômicas. E o pior, gerou tsunamis gigantescos, com ondas que chegavam a 40 metros de altura. Imaginem a força da água invadindo tudo. O resultado? Mais de 36 mil pessoas mortas e o mundo inteiro sentindo os efeitos da fúria do Krakatoa. Em 1931, a China enfrentou as piores inundações da história moderna. Os rios Yangtze e Amarelo, cheios de água por causa das chuvas e do degelo das geleiras do Himalaia, transbordaram, causando uma catástrofe. As águas subiram a níveis nunca antes vistos, rompendo diques e barreiras, e cidades inteiras ficaram submersas. Milhões de pessoas perderam suas casas e tudo o que tinham. A fome e as doenças se espalharam, matando milhares que haviam sobrevivido à inundação. As estimativas são assustadoras. Acredita-se que 4 milhões de pessoas tenham morrido. Em 2010, o mundo inteiro se comoveu com a tragédia no Haiti. Um terremoto devastador, de 7,0 de magnitude, atingiu o país, deixando um rastro de destruição e sofrimento. Porto Príncipe, a capital, se transformou em um amontoado de escombros em questão de segundos. Mais de 230 mil pessoas morreram e milhões perderam suas casas. A comunidade internacional se uniu para ajudar o Haiti, mas essa tragédia nos mostrou o quanto somos frágeis diante da força da natureza. Agora, uma viagem à Itália do ano 79 d.C. para conhecermos a história da erupção do Monte Vesúvio. Imaginem só, Pompeia e Herculano, cidades vibrantes do Império Romano, soterradas por lava, cinzas e gases tóxicos. Em poucas horas, Pompeia desapareceu sob uma mortalha cinza. Herculano foi atingida por uma avalanche incandescente que carbonizou tudo em seu caminho. Que tragédia, meus amigos! As ruínas de Pompeia e Herculano nos lembram da força implacável da natureza e da importância de aprendermos com o passado para construirmos um futuro mais seguro. Em 2005, os Estados Unidos enfrentaram a fúria do furacão Katrina, um dos mais poderosos da história do país. Ventos de 280 km/h e chuvas torrenciais inundaram cidades inteiras no litoral do Golfo do México. Os diques de Nova Orleans não resistiram à força da água e romperam, inundando a cidade. O Katrina deixou mais de 1.800 mortos e causou bilhões de dólares em prejuízos. Nossa última parada é no Nepal, em 2015. Um terremoto de magnitude 7,8 sacudiu o país, causando destruição e morte. Até o Monte Everest tremeu. Katmandu, a capital, e cidades vizinhas foram duramente atingidas. Edifícios, casas e templos sagrados desabaram. Mais de 8 mil pessoas morreram e milhares ficaram feridas. A comunidade internacional se mobilizou para ajudar, mas a recuperação do Nepal ainda é um processo lento e doloroso. E assim termina nossa jornada pelos 10 maiores desastres naturais da história. Que aventura, hein? Cada evento nos mostrou a força implacável da natureza. Vimos como a natureza, com toda a sua força, pode ser linda e assustadora ao mesmo tempo. A beleza e a destruição coexistem de maneira impressionante. Desastres como esses deixam marcas profundas na história e na alma das pessoas. As cicatrizes são visíveis e invisíveis, afetando gerações, mas também nos ensinam a importância da união, da resiliência e da esperança. A solidariedade emerge das cinzas, mostrando o melhor da humanidade. E você?
Já passou por alguma situação que te fez repensar a força da natureza? Momentos assim nos fazem refletir sobre nossa vulnerabilidade. Compartilhe sua história nos comentários. Queremos ouvir suas experiências e aprendizados. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras do Curiosidades Secretas. Até a próxima! Fiquem seguros e atentos.